Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura, de mais um comentário bíblico expositivo dessa série maravilhosa. Quem tem essa série sabe que é grandiosa. Ela tinha se esgotado, né? Mas você pode encontrar na Mercado Livre esses livros, essa série. A Bíblia Fala Hoje, na Amazon ou na livraria El Shaddai, no site da livraria El Shaddai, tá? A Mensagem de Gálatas, Somente um Caminho, de John Stott. John Stott e J. A. Moutier foram, ambos já morreram, né? Mas eles foram os organizadores dessa série. John Stott comentou vários livros do Novo Testamento, como aqui o de Gálatas, a Mensagem de Efésios, que está aqui, ó, a Mensagem de Efésios, tá? Eu já fiz o review dessa obra, tá? Você vê que a capa é a mesma, né? A cor da capa, né? É a mesma. Ele também tem, ele comentou a Efésios, esse aqui de Efésios, comentou o de Romanos, que é maravilhoso, né? A mensagem de Romanos, a 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, a mensagem de Atos dos Apóstolos, que eu fiz o review para vocês também, tá? Então, a maioria dessa série do Novo Testamento, quem comentou foi John Stott, tá? E tem também do Antigo Testamento, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, John Stott dispensa a, apresentações. John Stott dispensa apresentações, não preciso nem falar dele, que é um escritor muito lido. Ele foi, na época que ele estava vivo, né? Ele foi pela revista Time, uma das 100 maiores personalidades do mundo. Um homem de Deus, humilde. Ele não casou, ele era celibatário. John Stott era celibatário, né? Ele se dedicou totalmente ao reino de Deus. Ele morreu em 2011 com 90 anos. Se ele tivesse vivo, estaria fazendo 101 anos de idade, né? Ele nasceu em 1921. Então ele viveu muito, escreveu mais de 40 livros, vários comentários, era professor de Novo Testamento, era professor de grego, tá? Grande expositor, grande pregador, um dos maiores pregadores e expositores, assim também como Martin Lloyd Jones, do Novo Testamento, ou melhor, das Escrituras, né? Que eles faziam exposições tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Aqui está a série completa, né? Tanto do Antigo como do Novo. Do Antigo nós temos a mensagem de Ruth, a mensagem de Eclesiastes, de Daniel, a mensagem de Oséias, a mensagem de Amós, que eu tenho aqui também. Vou fazer o review para vocês. Quem comenta é o J. A. Moutier, que junto com o Stott foram os organizadores. A mensagem de Atos, que eu fiz aqui o review para vocês. A mensagem de 1 Coríntios, que eu também fiz o review para vocês, do David Prior. A mensagem de Romanos, que eu fiz aqui o review também dessa obra, do Stott. A mensagem de Efésios, tá? A mensagem de 1 Timóteo e Tito. A mensagem de 2 Timóteo. A mensagem de Apocalipse. A mensagem do Sermão do Monte, que também é do John Stott, que é maravilhoso. E a mensagem da missão, tá? Que são essa mensagem da missão são vários textos, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que você pode pregar sobre missões. São exposições de textos missionários ou missiológicos, tá? Essa é a série completa. Série maravilhosa, estou completando, vou comprar todos dessa série porque é top, tá? E John Stott, ele pregava nos moldes expositivos, porque o melhor sermão é o expositivo. Isso aí é fato, tá? Onde você anuncia todo o conselho de Deus, toda a verdade de Deus ao povo. Eu só prego expositivamente, tá? Eu aprendi a pregar expositivamente. Aqui está. Você também pode encontrar essa série completa no site Abu Editora. Você vai no Google aí, coloca Abu Editora,
aonde o Google vai direcionar o site e você pode adquirir esses comentários todos, tá? A primeira edição em português é de 89, depois teve duas repreensões em 97 e 2000, aí você vê a terceira em 2003, a quinta em 2012, a quarta em 2007 e a sexta em 2014. Então você vê a importância dessa obra, né? Inclusive o Hernandes, no seu comentário de Gálatas, expositivo de Gálatas, ele usa John Stott como referência. Tá? Eu tenho vários comentários aqui de Gálatas e esse é um dos melhores, porque é expositivo. Tá? Vamos lá. Aqui você tem um prefácio geral da série. Todos os livros vai ter esse prefácio, que são os editores da série, né? Tanto os editores como também os comentaristas. J.A. Moutier e John Stott. Vamos lá. Aqui você tem um índice geral, tá? O prefácio geral, prefácio do autor, principais abreviaturas, e você tem a exposição. E quem prega expositivamente, você trabalha por perícopes. Então aqui as perícopes, as subdivisões e os temas, né? Você coloca, ok? Tá aqui, ó. Toda a exposição de John Stott, muito bom. Vamos seguir aqui, que é o prefácio do autor, Stott, né? As principais abreviaturas que aparecem no decorrer do comentário, né? Aqui está explicando o que significa essas abreviaturas. E já começa aqui a exposição, Gálatas capítulo 1, de 1 a 5. Tá? Eu estou expondo Gálatas, espero que vocês assistam, né? Essas exposições que eu estou fazendo e comentem também, assim como vocês assistem os reviews que eu faço dos livros, por gentileza, dá aí uma credibilidade às nossas exposições, assistindo às exposições e também deixando o seu like lá, né, se você gostar, e também comentando. Comente também, faça seus comentários se vocês gostarem das exposições, tá? Aí você tem o texto, Gálatas capítulo 1, de 1 a 5. Aí você tá aqui, ó, o texto bíblico, tá? Você já lê aqui o texto bíblico no comentário mesmo. E aqui ele vai para os comentários, aonde no capítulo 1, de 1 a 5, ele já vai falar do contexto histórico, tá? Aquilo que estava acontecendo e o que levou Paulo, o que motivou Paulo a escrever essa carta, tá? Aí você tem duas teorias que eu falei no início lá da exposição que eu fiz, na introdução à carta, sobre a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. Se Paulo escreveu para a Galácia do Norte, então a carta é posterior, entre os anos 54 a 56, 57. Se Paulo escreveu a Galácia do Sul, ali nas regiões que ele passou com Barnabé na primeira viagem missionária, anos 49, 50, ali na região de Listra, Derbe, Icônio, né, Antioquia. Então, é uma data anterior, sendo aí talvez a primeira carta que ele escreveu, tá? Então tá aqui, ó. Você tem um texto, a autoridade do apóstolo Paulo e o seu evangelho. Paulo defende na carta aos Gálatas tanto o seu apostolado como o evangelho que ele prega contra os falsos mestres ali que chegaram na região da Galácia, tá? Os chamados judaizantes, que falavam que a justificação não era só pela fé em Cristo Jesus, era também pela lei, pela guarda da lei, praticando a circuncisão, guardando os requisitos da lei, os pacotes da lei, as regras da lei, e Paulo combate isso. Essa é a briga aqui que Paulo defende, né? Aí John Stott fala assim, ó: no decorrer dos cerca de 30 anos que se passaram entre a sua conversão perto de Damasco e a sua prisão em Roma, o apóstolo Paulo viajou muito pelo império como embaixador de Jesus Cristo. Isso que significa apóstolo. Ele era embaixador, ele foi comissionado por Cristo.
Foi enviado por Cristo para pregar o evangelho às nações, aos gentios. Em suas 3 famosas viagens missionárias, ele pregou o evangelho e plantou igrejas na província da Galácia, Ásia, Macedônia, que é o norte da Grécia, e Acaia, o sul da Grécia. Além disso, suas visitas eram seguidas de cartas, com as quais ele ajudava a supervisionar as igrejas que fundara. Uma dessas cartas, que muitos creem ser a primeira escrita por ele, cerca de 48 ou 49 depois de Cristo, é a epístola ou a carta aos Gálatas, tá? Que é uma carta maravilhosa e deve ser pregada, né, nas igrejas, claro, nos moldes expositivos. Ela foi dirigida às igrejas da Galácia, está no versículo 2 do capítulo 1. Há entre os estudiosos uma certa discordância quanto ao significado de Galácia. Detalhes quanto a isto podem ser encontrados em comentários. Eu, pessoalmente, aqui é a opinião particular dele, né, do Stott, eu pessoalmente entendo que a referência é a parte sul da província. Se é a parte sul da província, então os anos que ele escreveu essa carta é 48 e 49, né? Sendo aí a primeira carta que ele escreveu. Para aqueles que defendem a tese que é a Galácia do Norte, também tem vários argumentos, bons argumentos, vai defender uma data posterior. Como eu falei, em 54, 55, né, até 57 aí, aproximadamente. Então, eu concordo com o Stott, né? Eu também defendo a posição da Galácia do Sul. Aí ele fala aqui, ó. Eu pessoalmente entendo a referência é a parte do sul da província, e particularmente as 4 cidades da Pisídia, que é Antioquia, capital, né? Icônio, Listra e Derbe, que Paulo evangelizou juntamente com Barnabé durante a sua primeira viagem missionária narrada nos capítulos 13 e 14 de Atos. Em cada cidade havia agora uma igreja. No Novo Testamento fica claro que a chamada Igreja de Deus, capítulo 1, versículo 13 de Gálatas, a Igreja Universal divide-se em igrejas locais, tá? A Igreja Católica, que o termo católico é universal, tá? Igreja Universal é todo o rebanho de Deus espalhado nos 4 cantos do mundo. Todos aqueles que professam a sua fé em Cristo, que foram justificados, regenerados, resgatados por Deus, mediante o sacrifício expiatório, vicário, substitutivo de Cristo. Essa é a igreja, cujo cabeça é Cristo Jesus. Tá? Só que essa igreja, os irmãos da fé, aqui no Brasil, na China, na Inglaterra, Estados Unidos, continente africano, continente asiático, ele se reúne em templos, em casas, para adorar o Senhor. Mas nós, mesmo sendo diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, porque estamos servindo o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Isso é a igreja. Então, a Igreja Universal divide-se em igrejas locais, que são organizadas, né? Cada uma tem a sua maneira de organização. Aí você trabalha sobre igrejas congregacionais, né? Um modelo presbiteriano, episcopais e por aí vai. Não evidente em denominações, mas em congregações. Portanto, o versículo 2, parte B, né, do capítulo 1, poderia ser traduzido da seguinte maneira: as congregações cristãs da Galácia, onde os irmãos se reuniam em casas. Estas igrejas já eram agrupadas por motivos geográficos e políticos. Tal grupo de igrejas poderia ser descrito no plural. Por exemplo, igrejas da Galácia, as igrejas da Judéia, ou com um substantivo coletivo, singular, por exemplo, Acaia. Este costume parece fornecer algum apoio bíblico para o conceito de uma igreja regional, uma aliança das igrejas locais de determinada área. Já no primeiro parágrafo de sua carta aos Gálatas,
Paulo menciona dois temas aos quais ele irá retornar constantemente. O seu apostolado, que ele defende, estava sendo atacado pelos falsos mestres ali, e o seu evangelho, que não é de origem humana, e ele não recebeu de homem algum. Ele recebeu diretamente de Cristo, tá? Diretamente de Cristo. Aí ele continua aqui falando. Aí ele começa a exposição, né? Os versículos 1 e 2, a autoridade de Paulo, que eu não vou ler. Paulo defende que o seu apostolado não foi dado por homem nenhum, não foi dado pelos apóstolos, mas foi Deus que o comissionou, foi Deus que deu a ele, chamou ele para ser embaixador e enviou ele a pregar às nações. Então Paulo já bate aqui pesado com os seus oponentes. Né? Paulo está defendendo o seu ministério. Essa ideia, não, fica quietinho, não se defenda, tem que defender sim. Se você está sendo caluniado, você está sendo aí rechaçado, você deve defender o seu ministério sim. Assim como Paulo defendeu o seu apostolado. Tá? Aqui é interessante, né? Que ele vai falar. John Stott, ele era anglicano, né? Aqui ele vai falar, cadê? Sobre a autoridade de Paulo, né? Aqui, ó. Essa autoridade especial e divina do apóstolo Paulo bastava por si mesma para desacreditar e acabar com certas opiniões modernas sobre o Novo Testamento. Aí ele fala aqui, ó, Stott. Mencionarei duas delas. Primeiro, a opinião radical, que é a opinião dos teólogos radicais modernos, pode ser simplesmente exposta da seguinte maneira: os apóstolos foram simples testemunhas de Jesus Cristo que viveram no primeiro século. Nós, por outro lado, somos testemunhas do século XX, e o nosso testemunho é tão bom quanto o deles, se não melhor. Portanto, tais estudiosos, ao lerem passagens das epístolas de Paulo, das quais não gostam, dizem: bem, essa era a opinião de Paulo. A minha é diferente. Falam como se fossem apóstolos de Jesus Cristo e como se tivessem a mesma autoridade do apóstolo Paulo para ensinar e decidir o que é verdadeiro e certo. Eis um exemplo de um radical contemporâneo. Né? São Paulo e São João, escreve ele, foram homens com paixões iguais a nossas. Por maior que fosse sua inspiração, sendo humanos, sua inspiração não era semelhante nem uniforme, pois com a sua inspiração vinha também um certo grau de psicopatologia que é comum a todos os homens. Eles também tinham seus interesses pessoais, dos quais nem eram conscientes. Portanto, o que eles nos dizem deve ter uma qualidade autóctone, como a música. Caso contrário, devemos estar preparados para recusá-lo. Devemos ter coragem de discordar. Somos aconselhados a discordar. Note-se bem, com base puramente subjetiva. Devemos preferir o nosso próprio gosto à autoridade dos apóstolos de Cristo. Então, essa é a opinião radical, né? Acerca do apostolado. O professor Charles Harold Dodd, C.H. Dodd, dos maiores estudiosos, né, que nós tivemos aí do século passado no Novo Testamento, que contribuiu grandemente para o movimento da teologia bíblica, escreve, no entanto, na introdução ao seu comentário da Epístola aos Romanos: às vezes eu penso que Paulo está errado, e me arrisco a dizê-lo, mas nós não temos liberdade de pensar assim. Os apóstolos de Jesus Cristo foram únicos na sua experiência do Jesus histórico. Por isso que não existe mais apóstolos hoje, né? Únicos na sua visão do Senhor, ressuscitados. Únicos em sua comissão através da autoridade de Cristo. Não podemos exaltar nossas opiniões acima das opiniões deles, nem reivindicar que a nossa autoridade é tão grande quanto a deles, pois as opiniões e a autoridade deles foram as opiniões e a autoridade de Cristo. Assim como nós submeteríamos a autoridade de Cristo, devemos nos submeter à autoridade deles. Como ele mesmo disse: quem vos recebe, a mim recebe.
Aí vem a segunda opinião, que é a opinião católica romana, católico romano. Católico romana, né? Vou só dar uma pinceladinha, uma pincelada rápida aqui. Os católicos romanos ensinam que, considerando que os autores da Bíblia eram clérigos, foi a igreja que escreveu a Bíblia. Portanto, a igreja está acima da Bíblia e tem autoridade não somente para interpretá-la. Isso é a posição católica, tá? Totalmente equivocada. Não somente para interpretá-la, como também para fazer-lhe acréscimos, tá? Então a Bíblia nasceu na igreja, saiu da igreja. Logo, existe aí novas revelações, tá? A posição não está só na Bíblia, mas no Papa, na corte ali que rege a Igreja Católica, tá? Os concílios também têm o mesmo peso da Bíblia. É um absurdo, né? É um absurdo. Mas afirmar que a igreja escreveu a Bíblia induz ao erro. Os apóstolos, autores do Novo Testamento, foram apóstolos de Cristo, não da igreja. E escreveram suas cartas como apóstolos de Cristo, não da igreja. Paulo não iniciou sua epístola dizendo: Paulo, apóstolo da igreja, comissionado pela igreja para escrever a vós, Gálatas. Pelo contrário, ele teve o cuidado de afirmar que sua comissão e sua mensagem vinham de Deus, não provinham de qualquer pessoa ou grupo humano, como a igreja, por exemplo. Veja também os versículos 11 e 12 do capítulo 1. Então essa ideia católica é totalmente equivocada, né? Aí ele continua a sua exposição nos versículos 3 e 4 agora. O Evangelho de Paulo, tá? Aí ele vai esmiuçando o texto, né? Expositivamente. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo morreu para nos perdoar deste mundo. Até na introdução, Paulo faz teologia, tá? E sempre no final ele vai dar a conclusão, vai fazer a conclusão. Toda a exposição dele, dos capítulos, dos versículos, das perícopes, ele vai dar a conclusão, tá? Que é a introdução. Aí vem os versículos 6 a 10, que é a outra subdivisão. Falsos mestres e gálatas inconstantes. Inclusive, Júlio César, que não foi imperador, né? Mas ele é tido como imperador, o primeiro imperador romano, grande general. Ele falava que não dava para confiar nesses camaradas, nos gálatas, tá? De manhã você fazia acordo com eles, dizia Júlio César, e à tarde ele traía você. Então eles eram conhecidos por serem inconstantes, tá? Eles eram leais com você uma hora, e em outra hora eles eram contra você. Isso mostra muito bem, né? Porque os gálatas estavam abandonando o evangelho que Paulo pregou para eles e abraçando o evangelho da lei, da circuncisão, tá? Abraçando Moisés. Aqui Paulo começa a falar. Aí ele tem um texto bíblico, vocês estão vendo. Aqui ele dá uma pequena pincelada e ele já começa na exposição, né? O versículo 6, que ele coloca como tema a infidelidade dos gálatas, tá? Aí ele vai seguindo toda a exposição, tá? Aí o versículo 7 ele comenta a atividade dos falsos mestres. Os versículos 8 a 10, a reação do apóstolo Paulo, tá? Paulo fica pasmo e ele fala que se até um anjo vier pregar, ou até ele mesmo pregar um evangelho diferente daquilo que ele anunciou aos cristãos ali da Galácia, para eles amaldiçoarem esse evangelho, tá? Existem outros evangelhos que não é o de Cristo, que é a expressão héteros, outros, tá? Mas não é o evangelho, porque o evangelho é único. E o que é o evangelho que Paulo pregou? Cristo crucificado, ponto. Tá? Só existe um evangelho. O que passar disso não é evangelho. É o evangelho adulterado. É o evangelho falso. Deixa eu seguir aqui. Tá? Como eu falei para vocês, sempre vai ter a conclusão. Deixa eu ir para o capítulo 3 aqui, ó. Ou melhor. Deixa eu ir para o capítulo 4, né? Aqui é o capítulo 3, ó. Versículos de 1 a 9. A loucura dos Gálatas. Tá? Os versículos de 1 a 5. Ele fala dos descabeçados gálatas, que é a expressão insensatos, né? Loucos, que eles deixaram o evangelho, e Paulo vai dar cinco perguntas retóricas, dos versículos de 1 a 5,
E depois, a partir do versículo 6, ele vai usar o exemplo de Abraão, tá? Mostrar que a justificação é pela fé, que Abraão foi justificado pela fé, antes da lei, antes da circuncisão, e por aí vai. Tá? E aqui, ó, eu até grifei ele comentando, né? Stott. Olha o que John Stott fala. Vamos lá. A Cristo foi apresentado aos cristãos de Gálatas como crucificado. Isso então é o Evangelho. Não é uma instrução generalizada acerca do Jesus da história, mas uma proclamação específica de Jesus Cristo como crucificado. Aí Paulo fala aqui, ó, ou melhor, John Stott comentando: a força do tempo perfeito do particípio estauromenos, no grego, é que a obra de Cristo foi completa na cruz, ou completada na cruz, e que os benefícios de sua crucificação serão sempre atuais, válidos e disponíveis. Os pecadores podem ser justificados diante de Deus e por Deus, não por causa de alguma obra deles, mas devido à obra expiadora de Cristo. Não em virtude de algo que eles fizessem ou pudessem fazer, mas por causa do que Cristo fez uma vez ao morrer. O Evangelho não é um bom conselho aos homens, mas são as boas novas acerca de Cristo. Não é um convite para fazer alguma coisa, mas uma declaração do que Deus já fez. Não uma exigência, mas uma oferta. Maravilhoso, né? John Stott é demais. Essa aqui é a exposição. Tá, deixa eu pegar o capítulo 4. Muita coisa para mostrar, mas vocês já viram que comentário é maravilhoso, né? Que Paulo faz lá, capítulo 4, versículos 21, se não me engano, a alegoria das duas alianças, né? Usando Sara, que representa a nova aliança, e Agar, que representa a lei, tá? Que representa ali as obras da lei. Aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Gálatas capítulo 4, do 21 ao 31. Isaac e Ismael. Sara e Agar. Ele dá uma explicação, tá? Para depois ele começar a exposição. E Stott, qualquer um entende ele, tá? Stott não é aquele cara complicado, ele é muito objetivo, tá? Ele não complica. Aquelas passagens difíceis, ele faz a passagem se tornar fácil a compreensão, tá? Aqui ele vai trabalhar, ó, nos versículos 4, capítulo 4, do 21 a 31. São 3 estágios no argumento desse parágrafo. O primeiro é histórico, o segundo é alegórico e o terceiro pessoal. Nos versículos históricos, versículos 22 e 23, Paulo lembra a seus leitores que Abraão teve 2 filhos, Ismael, filho de uma escrava, Agar, e Isaac, filho de uma mulher livre, né, que é da sua esposa, Sara. Nos versículos alegóricos, que é os versículos 24 a 27, ele argumenta que esses 2 filhos e suas mães representam 2 religiões. Tá? Lembrando que o método que Paulo escreveu, só um detalhe aqui, a hermenêutica de Paulo, ele aprendeu com a Hillel, que tinha ali praticamente, que era uma escola, né, que levava o nome, foi um grande rabino, e ele tinha 7 métodos para interpretar a Escritura. E como Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era neto de Hillel, ele aprendeu com certeza esses métodos, que um dos métodos para a interpretação da Bíblia era a alegoria. E você vê isso aqui em Paulo, tá? Então, os versículos 24 a 27, ele argumenta que esses 2 filhos e suas mães representam 2 religiões. Uma religião de servidão, que é o judaísmo, né? E uma religião da liberdade, que é o cristianismo. E nos versículos pessoais, os versículos 28 a 31, ele aplica a sua alegoria a nós. Se somos cristãos, não somos como Ismael, escravos, mas como Isaac, livres. Finalmente, ele nos mostra o que devemos esperar se nos parecermos com Isaac. Então, você está em Cristo ou você está em Moisés? Você foi justificado por Cristo ou você depende da lei para ser justificado, né?
das normas da lei, das obras da lei. E aqui ele começa a exposição, o primeiro estágio. Versículos 22 e 23, os antecedentes históricos. Tá? Depois ele vai para o segundo estágio, o argumento alegórico. Os versículos 24 e 27, que é muito simples de entender. Tá? A linguagem de Paulo, e Stott ele arrebenta, né, na exposição. Vamos lá. E depois, Paulo conclui com a aplicação pessoal. Vamos aqui para o capítulo 5. Deixa eu pegar aqui. Liberdade. Aqui, ó, versículo 16 e 25, a 25. Muito conhecido, né? As obras da carne, o fruto do Espírito. Muito pregado, muito repetido. Mas você tem que entender também o contexto, né? Porque Paulo fala sobre isso. O que é a carne? O que significa a obra da carne? O que é a natureza pecaminosa? Carne aqui não é a nossa carne, tá? Literalmente falando. Mas Paulo está falando da natureza pecaminosa, tá? A natureza pecaminosa, o velho Adão, é isso. Então a carne, essa velha natureza, tem as suas obras, e aqueles que vivem, que são justificados mediante a fé, vivem segundo o Espírito e têm as suas obras, que começa com amor. Né? O fruto do Espírito é o amor, aí Paulo fala paz, mansidão, longanimidade, aqueles 9, né, que nós conhecemos. Que Stott faz uma exposição também fantástica, maravilhosa, as subdivisões, top. Aí você vai aqui, ó, e ele divide como aqui, ó, o fato do conflito cristão, que é os versículos 16 a 23. E aqui ele vai dividir em subdivisões, quando Paulo fala assim, ó, os combatentes, ele fala aqui, ó, os combatentes no conflito cristão são chamados de a carne e o espírito. Versículos 16 e 17. Andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, essa briga, né? Entre dois leões, a carne e o espírito. Quem você alimentar mais vai prevalecer. Paulo quer dizer o que somos por natureza, a hereditariedade, nossa condição caída, o que a Bíblia, na linguagem de hoje, chama de os desejos da natureza humana, natureza pecaminosa. Com o Espírito, ele parece referir-se ao próprio Espírito Santo, que nos renova e regenera, primeiro dando-nos uma nova natureza, então permanecendo em nós, habitando em nós. Mas simplesmente poderíamos dizer que a carne representa o que somos por nascimento natural, e o Espírito o que nos tornamos pelo novo nascimento, o nascimento do Espírito. E esses dois, a carne e o Espírito, vivem em ferrenha oposição. Ou você agrada a um ou o outro. Ou você cede a um ou cede a outro. Não dá para viver ambos no mesmo, fazer as mesmas coisas, né? Ou você faz as coisas da carne ou do Espírito. Stott aqui vai falando, né? Primeiro, ele vai falar aqui sobre as obras da carne, que é os versículos 18 a 21. Nós iremos falar sobre isso nessas exposições que estou fazendo de Gálatas, tá? Bem detalhado. Eu uso como fonte, né, John Stott. Né? Não que eu vou copiar John Stott, mas eu uso aqui as subdivisões que ele faz, as palavras, para me ajudar na exposição que nós estamos fazendo de Gálatas. Então, o versículo 18 a 21, as obras da carne, e Paulo vai enumerá-las, tá? São 17 obras que Paulo enumera aqui, sendo obras da carne, da natureza pecaminosa, que está dentro de mim, dentro de você, no velho Adão. Por isso que você não deve ressuscitar o velho Adão, né? E aqui, ó, o versículo 22 e 23, o fruto do Espírito, que é aqueles 9, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, e aqui ele conclui que o caminho da vitória cristã, os versículos 24 e 25, é crucificar a carne. Paulo tem
usa alegoria, metáfora. Paulo era demais em argumentação, em retórica, inclusive, né, a carta de Paulo aos Romanos, eu não sei se hoje é assim, mas antigamente os estudantes de direito na Inglaterra estudavam a carta aos Romanos para aprenderem a arte da argumentação com Paulo, né? Paulo era excelente argumentador, né? Sabia virar o argumento contra os falsos mestres, contra aqueles que o atacavam, enfim. Então é um comentário maravilhoso, expositivo dessa série. A Bíblia fala hoje, tá? Então, se vocês puderem comprar, compre porque é John Stott, gente, dos maiores expositores do século XX, tá? Os maiores expositores do século XX, e essa série está aqui para nós. Ele morreu, mas deixou o seu legado. A mensagem de Gálatas, somente um caminho, só há um evangelho, Cristo crucificado. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez. Graça e paz a todos. Até as próximas indicações.